Muito boa noite, queridos amigos e amigas que estão mais uma vez junto com a Egrégora Gratitude. Hoje, dia 29 de julho, dia de receber as boas vibrações de Elizabeth Taba, que vai estar lendo a nossa lista de amigos que vão receber essa energia. Espero que todos possam mentalizar, além da lista, também os locais do planeta Terra que estão sofrendo nesse momento com terremotos, assim como na Venezuela. O Japão ontem também teve algumas das suas áreas, né, afetadas por um terremoto, enfim. Então, que essa noite a gente possa estar fortalecendo a vibração da Beth para todos esses cantos e recantos. E depois vamos receber Irineu Gamarra, que vai bater um papo conosco sobre sede de viver. Acho que é um tema que vai dar muito papo bom, muito papo bom. Então é isso, já estamos em 8 horas e 10 minutos. Eu já vou pôr a dona Beth aqui em destaque. Beth, muito obrigado de você aceitar o convite da Egrégora mais uma vez. A Imagina, palavra é toda sua. A hora que for para colocar sua música, você me avisa. tá bom. Boa noite a todos. Quero agradecer ao Denis, né, que me convidou para fazer a vibração de hoje, para conduzir a vibração de hoje. E agradeço também a todos que estão presentes, que vão fortalecer a nossa vibração, tá bom? Pode colocar a música, Renato, por favor? Um pouquinho mais alto, Renato. Tome uma posição confortável, feche os olhos, respiração profunda, solte o ar lentamente. Repita mais uma vez. Sinta o ar entrando e limpando. Nesse momento, nossos corações se conectam. Formamos um único círculo de luz. Agora imagine uma luz dourada intensa crescendo sobre nós e nos unindo em um propósito de amor e cura. Que cada um de nós sejamos um canal e juntos formamos um farol. Vibramos por nós e por todos os necessitados. Que a luz dourada entre nos hospitais, nos lares e nos corpos enfermos, aliviando dores, restaurando a saúde, devolvendo a força vital a quem precisa. Que essa luz também acalme as mentes ansiosas, depressivas e confusas e traga clareza, esperança e serenidade para quem está em sofrimento, que se sente vazio, perdido, sem fé ou sem sentido. Que esta luz agora saia deste círculo e se espalhe, atravesse cidades, países e fronteiras. Que esta luz chegue aos campos de batalha, devolvendo a paz mundial. E também sobre o terremoto que está acontecendo em alguns países, dai luz a essas pessoas para que elas tenham esperança e tenham serenidade também
para compreender o que está acontecendo. Onde houver escuridão, que nossa luz chegue. Onde houver dor, que nosso amor cure. Que a luz cure, que o amor reine, que a paz se faça para todos. E agora vamos emanar essa luz a todos os irmãos da lista. Agora cada um no seu tempo, vai voltando, voltando e abrindo os olhos. E capricha em Beth. Eu vou, Obrigada. eu vou aproveitar que faz tempo que ele não está aqui com a gente e vou pedir para o Sorrati fazer o agradecimento para você. Meu É assim, amigo. é assim que a gente recebe os amigos que estão longe, a gente já recebe dando lição de casa para eles. Por favor, Sorrati. Rapaz, nossa Deixa eu senhora, agradecer primeiro, Renan. Bom, Você quer pode falar alguma falar. coisa antes Oi, dele? Renato. Não, eu só queria agradecer a participação de todos, né? Eu não sei se eu falo depois, né? Pode ser também. Depois você fala Tá assim. bom. Boa noite, Sorrati. boa noite, Beth, boa noite a todos. Renatão sempre pegando a gente aí firme, né? Gratidão aí pela oportunidade novamente, né? Estava um pouco ausente, mas como sempre, a Beth e muitos outros colegas e amigos têm feito vibrações que são profundas, né? E gratidão, Beth, por você ter trazido aí uma vibração com tanta energia e com certeza com um alcance gigantesco de amor e carinho, lógico, né? Atingindo os objetivos, né? Que é levar essa intenção de corpo e alma, né, para as pessoas. Gratidão, parabéns aí, em nome de todos nós, né? Obrigadão. Um beijão para você. Obrigada. Fique à vontade, Beth, agora. Então, obrigada, Sorrati, pelas palavras. Estava com saudade já de você, da Márcia, que a gente não se vê há muito tempo, né? E quero agradecer a todos que participaram, que tornou essa vibração mais forte, né? Quanto mais pessoas aparecem, se juntam a nós, com mais atitude da gratitude, né? Da egrégora, eu acho que fica mais forte e chega mais rapidamente, né? Para todas as pessoas, para nós mesmos, para o universo, enfim. E é isso. Agradecimento. E, e convidar nosso amigo agora, né? Eu que convido. Isso, por favor, você já está craque. Já está aqui. Então, agora quero convidar nosso amigo Irineu Gamarra, né, que vai conduzir o tema Viver, como que é sede de viver, e vai ser muito interessante, com certeza. Obrigado, viu, Irineu, pela sua presença sempre na Egrégora e participar e se envolver e estar sempre colaborando.
com a egrégora gratitude. Muito obrigada. Agora a Eu palavra que é sua. agradeço. Eu que agradeço, Beth, é uma honra estar aqui com vocês. Agradeço o convite que veio por meio do Denis, né? E aí agradeço a todos vocês, que é sempre muito bom estar aqui. E claro que eu vou fazer as perguntas tal e qual para saber do que vocês têm sede nessa vida de vocês, de cada um. É, a filosofia é uma boa perguntadeira, né? Então eu espero que a gente consiga formular boas perguntas, tá certo? Que todos Com certeza. contribuam. Porque tudo aqui que Obrigada. eu falar, né, eu não sou régua para ninguém, né? Tudo aquilo que eu vou falar aqui é para eu vou aprender alguma coisa com certeza, né? Espero que eu sirva de instrumento, né? Então é isso, é com esse propósito. Quando o Denis me chamou, né, para participar desse bate-papo hoje, né, ele falou do que você quer falar, né? E eu tinha atendido uma cliente de terapia, uma pessoa que eu não conhecia, eu conheci num curso onde eu ministrei uma palestra, né? Participei do curso e tal. E aí, num atendimento, essa pessoa falou da vida e tudo mais, né? E passou um bom tempo com, com os embates, né? Com os desafios que todos nós temos de alguma ordem, de algum jeito, cada um tem a sua, os seus desafios, né? E ela comentou, essa é uma mulher chamada Madalena, e eu posso falar o nome porque ela no curso ela falou, ela contou a história e tudo mais, mas não é a Madalena daqui do grupo. E ela relatou que ficou viúva há 5 anos, e eu perguntei se ela já tinha vivenciado o luto, ela disse que sim, e, e ela falou, eu perguntei a idade, ela falou que tinha 66 anos de idade, e ela falou, no decorrer do atendimento, ela falou assim: eu tenho sede de viver, eu quero aprender. E aquilo me tocou de uma maneira tão profunda, né, que hoje realmente foi difícil eu elaborar alguma coisa, assim, alguma mensagem que traduzisse esse sentimento que ela me transmitiu, né? Porque todos nós sabemos aqui, né? Quando a gente está servindo, a gente é mais servido do que quem a gente está servindo, não é verdade? Né? Então, aquilo me inspirou, me tocou profundamente, né? Ela realmente ela falou que está com muita correria, então não conseguiria participar. Mas eu deixo a pergunta para cada um de vocês aí, quem quiser se manifestar, né? O que é viver, né? Porque sede é aquela vontade, né? Aquele não é só o desejo, né? Mas é uma necessidade. E, e viver, né? O que é viver? O que é viver bem? Né? Qual é a boa vida? Então, alguém gostaria de falar um pouquinho o que significa, o que seria uma boa vida para você? Eu acho que para nos inspirar, você pode começar dizendo para nós por que você tem sede de viver. E aí a gente, inspirado nas suas palavras, vamos colaborar com o teu bate-papo. Fala para Olha, nós. então tá. Bom, a gente aprendeu e aprende na filosofia, aprende na uma programação neurolinguística, né? Que o melhor dos mundos, né, para cada um, é encontrar o maior estado de recursos que você pode encontrar, o maior estado de potência. É o momento que você fala assim: esse sou eu, essa sou eu, é assim que eu quero, é isso que eu quero, porque é um sentimento conectado com algo que vai dentro do propósito de cada um, né? Nós temos o corpo espiritual, o corpo mental, o corpo físico, é, é, temos o cérebro, né? Que é, é, é o material aqui, né? Esse nosso computador maravilhoso. Então, posso falar um pouquinho da programação neurolinguística, que tudo aquilo que a gente faz,
todo o nosso comportamento, né, ele segue aquilo que é determinado pela Matrix, né, pelo nosso espírito. Né? Mas, com as tentações, com as distrações, com as atribulações do dia a dia, muitas vezes nós nos desviamos. Né? Às vezes, para querer agradar alguém, às vezes, para poder estar dentro de um contexto profissional ou de um contexto social ou cultural. Né? Então, normalmente, a gente toma como referência o outro ou o que está do lado de fora. Né? Então, vocês podem discordar à vontade, tá? Não tem problema. Estou falando aquilo que faz sentido para mim. E eu sei que vão. E tá tudo ótimo. O Renato tá até babando já. Então, é assim. Aí, como você fica muito. Nossos olhos são voltados para fora, né? Todo o nosso aprendizado vem daquilo que a gente capta pelos 5 sentidos, né? Muitas vezes nós esquecemos de entrar em meditação, muitos de vocês fazem aqui, né? Meditação, que é uma conexão com o seu eu, uma conexão com a sua essência, né? Então, quando você se distancia da essência, né, é o momento que às vezes vem um desafio, né, que a vida te puxa para você se conectar. É o momento que vem, às vezes, uma questão de saúde, uma doença. É o momento que vem um desafio profissional, financeiro, afetivo. Né? Então, ao mesmo tempo em que a gente se afasta olhando para fora e tendo como referência o externo, a gente pode se aproximar seguindo a natureza. Mas qual seria a natureza? A natureza é a natureza própria. Né? É o melhor estado de você com você. É o teu estado de maior recurso. Né? Eu, por exemplo, né, eu me inspiro falando com vocês. Eu me inspiro quando eu estou dando uma aula, né? Quando eu estou atendendo. Eu acabo me colocando muito como professor mesmo, né? Que é não mestre. Né? Eu quero chegar lá. Mas como professor, que é algo que me realiza demais. Né? E isso em qualquer vertente da vida. Cada dia mais eu tenho percebido isso como realização pessoal. Né? Que o meu maior prazer é estar falando, né? Estar ouvindo, aprendendo, ensinando. Né? Então, a vida nos proporciona infinitas possibilidades, não é verdade? E aí, dentro dessas infinitas possibilidades, quando a gente faz uma escolha, tendo um corpo físico aqui, né, de carne e osso, né, essa conexão terráquea, né, muitas vezes tem gente, né, até essa é a maior razão da egrégora, né, das vibrações para quem está precisando de uma vibração de cura, uma vibração de força, né, para que a pessoa possa se mover e ser movida a ficar num estado melhor, né? A gente pode perceber que o fato da pessoa às vezes estar doente não retira a possibilidade de estar bem ou feliz, né? Porque se a gente for levar em conta isso, né? Toda vez que a gente está doente, a gente é menos a gente, né? Fica esse ponto de reflexão também. Né? Quando a gente sabe, a gente conhece muita gente que tem questões, limitações físicas, neurológicas, né? Essa pessoa é menos do que qualquer outro ser? Não. Todos nós temos limitações. Né? Então, que todos nós podemos ser felizes dentro das nossas condições. Né? E não comparar-nos a outros, mas entendermos e seguirmos a nossa própria natureza. Né? Podemos citar como um exemplo aqui, né? Eu não estou vendo o Marcos hoje aqui, né, com a Júlia. Eles estão. Eles Eles estão. estão? Ah, eu não Estão. estou vendo aqui. Então, você vê,
a Júlia, com todas as dificuldades que ela tem, ela se expressa, ela é uma artista, né? Então, é tão bacana quando a gente vê isso, né? E eu imagino que no íntimo dela, que o espírito dela e as manifestações que ela faz são de felicidade, de conexão com ela própria. Serve de exemplo para a gente, né? A dedicação mesmo do Marcos, né? Com ela. Enfim, então, a sede de viver é essa presença, né? Independente do que está acontecendo lá fora. É esse estado de presença, né? É isso aí, olha, agora eu estou vendo o Marcos e a Júlia, muito bem, bacana, é isso aí. Então, é, essas são essas conexões, né, que para mim me fazem motivar, me fazem ter sede de viver, né, de ter esses encontros, né? Então, espero ter respondido a sua colocação e atendido a sua sede aí, viu, Renato? Bom, todos que estão aqui na sala sabem, né, que é só levantar a mão. Opa, aí, a dona Andréia já levantou. Então, depois eu, eu questiono você de algumas colocações, mas vou passar a palavra para a Andréia. Por favor, Andréia. Boa noite a todos, tudo bem? Bom, eu quero primeiro parabenizar a Beth, porque foi sensacional a vibração dela, foi lindo demais, Beth, você é maravilhosa mesmo. Parabenizar o Irineu também pelo assunto. E essa questão que você estava trazendo, que você estava falando, Irineu, sobre a conexão, né? O que que nos move, o que que nos traz esse. É como se fosse um estado de flow, né? Acho que podemos dizer assim, né? Pode ser. Eu acho que essa questão da conexão, ela precisa ser diária. Eu estou numa busca e o que eu tenho percebido é assim. Quando a gente tá, é como se fosse uma sementinha, né? Então a gente tem que se conectar e buscar e tentar entender todos os dias, porque quando você, hoje eu não vou me conectar, hoje eu não vou estar ali buscando a espiritualidade, deixa para semana que vem, você vai se afastando e aquilo vira um hábito na sua vida, então vai perdendo. É a mesma coisa de uma atividade física. Se você não fizer, se você não tiver constância, você vai perder a massa muscular. E eu acho que é a mesma coisa da busca, né? E quanto mais você busca, parece que um negócio expande dentro de você. E junto com isso vem um sentimento de gratidão. E eu acho que a nossa, vou falar por mim, né? A minha maior realização hoje é ser grata. Ser grata por tudo que eu tenho, por tudo que sou, pelas pessoas que estão ao meu redor. Então, a gratidão, ela está junto com essa questão espiritual, dessa busca, desse crescimento. E hoje, olhando, lógico, todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem seus traumas, todo mundo tem coisas a serem realizadas, a serem, vencidas, né? E eu tenho os meus fantasmas internos que eu preciso vencê-los. Mas, de uma maneira geral, hoje eu me sinto muito realizada como ser humano. Eu acho que eu estou crescendo assim, um degrau a cada novo dia nas minhas buscas. E como pessoa, eu tento ser o melhor, não melhor do que o meu vizinho ou o meu amigo, eu tento ser melhor do que a Andrea de ontem. Então, acho que isso é o que me move. Então, eu consigo ser feliz estando com os meus amigos, estando na companhia agradabilíssima do meu marido, mas também estando na minha companhia, Obrigado pela parte. estando sozinha na minha companhia. Vocês ouviram, né? Além de tudo, ele é modesto. Então, assim, na minha própria companhia. Então, eu acho que eu me sinto realizada também. Às vezes, fazendo pequenas coisas, a gente não precisa fazer coisas grandiosas, mas às vezes você tá na sua casa, sei lá, fazendo alguma coisa, limpando a sua casa ou estando no seu trabalho,
atendendo um cliente, aquilo já te realiza, né? Ou você colocar uma água numa planta, fala, puxa, meu. Ou então você fala assim, hoje eu estava vendo um caso de uma moça que ela estava feliz porque ela não conseguia mover a mão e agora ela consegue pegar um copo d'água. Gente, isso é formidável. Então, quantas pequenas coisas que a gente tem e que nos traz realização e que às vezes a gente está no automático e não sabe. Mas só de você andar, você falar, né? Chegar em determinar, hoje eu tô com 47 anos, mas eu tô ativa, né? Então, tudo isso eu acho que são motivos para realizações. Então, esse estado é um conjunto de pequenas coisas, pequenas coisinhas, mas que soma, que traz essa realização aí, esse estado de flow, né? Eu acho que é isso, gente. Falei demais, como sempre, né? Ah, O bacana. André, É só o flow, eu não sei se é como eu entendo, né? Mas pelo que diz o Nuno Cobra, que é um preparador físico, foi preparador físico do Ayrton Senna, Mika Hakkinen, né? Ele dizia que o estado de flow é quando você treina tanto algo, né? No caso, os atletas e esses esportistas de alta performance, quando eles treinam tanto, 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 que aquilo se torna uma integração entre o ser e a ação, né? É mais ou menos como quando um violonista toca o violão e parece não, né? O corpo dele, o violão passa a fazer parte do corpo dele, né? Não sei se é assim que vocês entendem como o flow, né? Mas é a forma que eu aprendi, né? Uma das vertentes aí, certamente. É, eu entendo essa questão do flow, além do que você falou, como quando você está fazendo uma atividade que você está tão entregue 100% que aquilo ali te dá uma satisfação total que você acaba nem vendo o tempo passar porque você está muito envolto. É um momento de muita satisfação e eu acho que vai de encontro com o que você falou também, né? É estado de presença, né? Isso aí. Mistura do espírito com Legal, o legal. físico. André, você avisa o meu amigo Roberto que depois que o Davidson falar com o Irineu, eu vou fazer uma pergunta voltada para ele, tá? Então, para ele passar uma maquiagem aí para falar com a gente daqui a pouquinho. Manda no WhatsApp. Ele tá engraçadinho hoje, tá bom? O Denis só dá risada. Acho que ele está com sede de viver. Acho que É, sim. Davidson, por favor. Olha, Irineu, eu acho que a sede de viver é um impulso silencioso. Ao mesmo tempo, é alguma coisa que arrebata a gente, assim, aquele desejo que pulsa no peito, não pede licença e te move para frente. Insiste em continuar a sua vida buscando coisas que te satisfaçam e que te deem prazer e que sejam assim mais elevadas também, num sentido espiritual, né? É uma inquietação que não se contenta com o automático. Busca intensidade nos pequenos detalhes, eu acho, eu acredito, né? No cheiro da chuva, no calor de um abraço, no som de uma risada. Então, eu acredito que é isso. Quem tem sede de viver, não passa pelo tempo assim, mergulha nele. Bebe cada momento com urgência e gratidão, como quem sabe que a vida, na essência, é muito breve e profundamente valiosa. É isso que eu entendo. Muito bacana, chega a ser poético. Quando você falou impulso silencioso, eu falei, nossa, que coisa, que Obrigado. espetáculo. Adorei. O Obrigado. Roberto já passou a maquiagem, pelo jeito, Renato. Denis, eu posso falar com o Roberto antes de você, não? Pode, claro, mas é muito breve. Eu só queria falar para o Davidson agora que se eu fosse mulher e fosse no primeiro encontro com ele agora, eu casaria com ele. Muito obrigado por essa. Olha, eu vou pensar na proposta, viu? Ó, a Marisa tá na sala aí. A Marisa tá aí, ó, tá te ouvindo. Não, mas foi profundo demais agora, não foi lindo demais? Foi profundo demais. Realmente,
Meu amigo Roberto, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal. Boa noite. Doutor, eu quero aproveitar o tema que o Irineu trouxe para nós e falar com você, que é uma pessoa que eu acredito conhecer bem, né? E que sempre demonstrou ter alegria pela vida, né? Ter um respeito pela vida, ter um amor pela vida, enfim. E há poucos dias atrás, você passou por um procedimento cirúrgico, né? Que obviamente deve ter trazido, né, algumas preocupações a você. Aí, qual que é a minha pergunta? A sede de viver que o Roberto sempre teve, ela aumenta num momento como esse, ou ela só ajuda a acreditar que a vida vai continuar? Bom, eu diria para você que é, não aumenta exatamente a sede de viver, né? Mas traz novas perspectivas com relação à vida, né? É, assim, é, antes de tudo, eu queria dizer o seguinte: o tema sede de viver é uma coisa assim, se a gente pensa assim de uma forma generalizada, todo animal, assim, por natureza, tem sede de viver, né? Porque a própria preservação da espécie leva a isso, né? Então, qualquer animal aí no mato, aí, ou dentro da sociedade, enfim, todos nós, de certo modo, temos essa sede de viver, né? A manifestação disso, ela vai acontecer, da minha maneira de ver, de inúmeras possibilidades, né? E a gente não vai nunca conseguir mensurar, além da nossa própria, né? Porque cada um, eu creio que consiga mensurar a sua, né? Mas de outro não dá para mensurar, porque a gente pode até fazer assim imaginar alguma coisa, né? Por exemplo, o cara que está morando na rua, lá embaixo da ponte e tal, dependendo de um marmitex lá no fim do dia para se alimentar, aquele cobertorzinho lá que o pessoal leva para ele se proteger do frio. Será que esse cara não tem sede de viver? Se eu dar uma passada assim, superficial, de repente eu posso imaginar, pô, esse cara não tem sede de viver, né? Mas não dá para fazer esse julgamento, né? Então acho que assim, de um modo ou de outro, todo mundo tem sede de viver, né? Por tudo que cada um já conquistou e tudo aquilo que pretende ainda conquistar, né? Porque eu acho que por menos que cada um tenha, tem conquistas na vida, né? Não se passa em branco, né? Agora, com relação ao meu processo especificamente, eu vejo assim, foi uma situação que foi assim meio que uma surpresa, né? E num primeiro momento uma, uma situação assim de realmente preocupação, como você mesmo falou. É, logo em seguida, muita reflexão, né? E eu me considero um cara, não sei se é presunção ou não, mas me considero uma pessoa equilibrada. Então, nesses momentos aí, eu procuro pensar bastante no qual é o melhor caminho que eu possa ter, qual que é a melhor forma que eu posso passar pela dificuldade com menos dificuldade, vamos dizer assim, né? E eu entendo que eu consegui passar dentro daquilo que eu me propus, dentro do conforto que eu busquei para mim mesmo, dentro desse processo aí, eu consegui atingir. Não diria que alterou assim, para mais ou para menos a minha sede de viver, porque eu
eu sempre tive sede de viver e sempre estou sempre com objetivos, buscando. Eu acho que isso que mantém a gente assim animado, né? Para dizer que tem sede de viver, né, Irineu? Não é mais ou menos isso? Acho que sim. Então, Você falou, tá certo. É, o seu, então o que é significa para assim. você. É É. isso mesmo. Mas aquilo Não, que estou você falando falou porque dos eu animais, entendi mais ou menos o que você falou aí, que também vai meio que nesse sentido, né? Você falou sim, bastante aí, mas alguma coisa eu consegui captar. bacana. Aquilo que você falou dos animais e que nós temos também é o instinto de conservação, né? Todos nós temos isso, né? Na hora Sim. do vamos ver assim, a gente sempre procura salvar a própria vida, né? Aham. Mas é isso. De uma maneira geral, é isso aí. É assim que eu Tá penso. ótimo, Roberto. Tá ótimo. Gratidão pela participação. Denis, Eu que por favor. agradeço. O Cláudia, enfim. Valeu, Beto. Obrigado, Renato. Roberto. E vai Corinthians, Roberto. Vai, Corinthians! É nós na Vai fita. Corinthians, vai Corinthians. Bom, é, é um tema de Corintiano é sempre fato, maloqueiro, né? e sofredor, graças a Sofredor. Deus. É, tem muita sede de viver um corintiano, Ah, viu? não tenho a menor dúvida. Muita Precisa sede. ter. Gente, não baixa a régua, gente. Não baixa a régua. Isso é filosofia pura, rapaz. É Ai, filosofia pura. tá Mas vamos certo. lá. Irineu, quando falou sobre isso, a gente até conversou um pouco, porque assim é um tema extremamente amplo mesmo para a gente refletir sobre várias maneiras de que significante é esse a sede de viver para cada um, né? Como essa moça ou essa senhora de 66 anos acabando de passar por um processo de luto, viúva, e chega e diz que tem sede de viver, sede de aprender, sede de querer fazer as coisas. E aí é um significante para ela muito que acaba movendo ela, né? Então, assim, dentro de alguns estudos que eu tenho, um dos teóricos ele diz que todos nós somos seres desejantes, né? Lacan fala nesse sentido. Então, a falta, sempre vai existir uma falta no ser humano, um desejo, porque isso é que nos move. Aquela resposta do porquê. Então, por que você vai acordar hoje? Tem algum motivo, algum propósito, algum desejo embutido ali, mesmo que inconsciente, que faz você acordar todos os dias e se mover. Aí você pode até se questionar: mas eu não sei o que eu quero, eu acordo assim e de repente fico o dia sem fazer nada. Mas aí você pode perguntar o contrário, então. Você não tem sede de viver, então você está com vontade de morrer? Aí a pessoa fala: não, não, vontade de morrer também não tem. Morrer não, deixa eu ficar mais um tempinho aqui, que eu tenho coisas para fazer. Logo, você tem um desejo embutido aí dentro que você não saiba ainda qual é, mas ele está te movendo. Essa é uma maneira de enxergar o sede de viver. A outra, como vocês estavam colocando aí, eu vejo duas coisas diferentes nessa questão da sede de viver. Foram duas maneiras como vocês colocaram e as duas eu acabo integrando. Uma você ter ambição de conquistar algo, para mim é diferente da sede de viver ainda. Diferente no sentido que a sede de viver, ela não vem da ambição das conquistas, e sim de uma aceitação da sua própria vida, do que está acontecendo contigo naquele momento. Você integra aquilo para você como resultado e você tem a sede de viver. Seja ele por uma conquista de uma casa, seja ele por
dificuldade qualquer que você esteja passando naquele momento. Então, assim, porque se não fica somente que a sede de viver, ela está atrelada a conquistas de coisas grandes ou o que você traça como meta e objetivo. Então, se você não atingiu aquela meta, o que é o processo, então? O processo é o sede de viver, não o resultado em si, né? Isso a gente consegue enxergar também, no meu ponto de vista, que existem fases para isso. É só a gente pegar uma criança. Uma criança recém-nascida, a sede de viver dela é estar no peito da mãe, por exemplo. É estar se comunicando de alguma maneira. É estar chorando, comendo e dormindo. Ela vai crescendo e a criança vai querendo muito prazer. O que vai diferenciar, assim? E nós, seres humanos, temos isso, né? Pode colocar uma porcentagem para ser de viver na busca de prazeres. Porque a nossa mente sempre vai buscar o prazer para não sentir desprazer. Isso é do ser humano. E a criança, ela é muito isso. A criança, ela acorda com sede de viver todos os dias. Ela acorda já querendo ir na Vila das Borboletas, ela acorda querendo ir brincar com o vô e com a avó, ela acorda querendo ir montar um Lego, ela acorda querendo ir ou não ir para a escola, ela acorda virada no giraia, ela acorda com sede de viver, ela acorda querendo desenhar. E aí o que vai acontecendo? A vida, de maneira geral, né, vai podando algumas coisas que, teoricamente, vai mudando a maneira de sentir essa sede de viver. Aí essa sede de viver vira o quê? Você tem que ir para a escola, aí você tem que trabalhar, faz a faculdade e ganha o diploma, compra uma casa e o carro, casa, tem 2 filhos, vai para a mesa do café da manhã e bota a Doriana no meio. Aí, isso é um inconsciente coletivo no sentido de busca. Então, assim, eu acho que existem as maneiras de enxergar o sede de viver, mas para mim o sede de viver está muito mais no processo do que na questão do resultado em si. A dor, hoje, é o que nos mais move. E existem 2 sentimentos que hoje a gente está aqui buscando e que toda quarta-feira a gente está aqui, que é o amor. Então a gente quer viver muito mais no amor, quer que o amor nos mova, né? Nos tire da zona de conforto, não que nos dê zona de conforto, para que não precisamos da dor, para que chegue as reflexões para nós, para que nós tenhamos sede de viver. Então é isso. Davidson, fui inspirado em você. Estou apaixonadão por tudo que você falou. Davidson Bareia, hoje eu durmo pensando em ti. É isso, irmão. Robertão? Robertão! É nóis, meu querido. Tamo junto. Isso aí. Sorrate, por favor. A não ser que o Irineu queira falar alguma coisa em cima do que o Denis colocou, senão eu passo para o Sorrate. Não, manda bala. Fala, Sorrati. Vamos lá. Todos foram brilhantes aí nessa questão de sede de viver. Mas eu vou contar uma passagem que eu tive há um pouco mais de 40 anos atrás. Eu passei por uma experiência de EQM Ai, que legal. e um acidente de carro, onde o filme da minha vida, eu tinha mais ou menos uns 26 anos, né? O filme da minha vida, ele voltou inteirinho, como se fosse um Super 8. Foi um negócio doido, né? Mas qual que era a sede de viver naquele momento? Era poder viver. É tão profundo isso, Irineu, né? Que
Depende muito, acho que de cada um, do entendimento de cada um, né? Para aqueles que estão no momento de desespero, né? Um ato de violência, ou num leito de um hospital, ou da perda de um ente querido, né? Sei lá. Por tantas situações que a gente possa passar, cada um tem uma experiência. E eu diria para vocês assim que naquele momento eu só tive uma luz, né? Era conversar com Deus e pedir para Ele a segunda chance. Foi muito rápido e Ele me atendeu. Então, no meu caso, a sede de viver era continuar com aquele brilho, com aquela luz, e ele me atendeu. Então, na conversa que eu tive com ele, ele me atendeu naquela fração de segundos, assim. Depois, uma outra oportunidade, posso dar mais detalhes do que aconteceu. Mas o carro ficou com as quatro rodas para cima, na rodovia Dutra, eu saí pelo vidro lateral traseiro, estava de terno, chacoalhei todos os cacos de vidro que eu estava no corpo e fui trabalhar ainda, por incrível que pareça. A polícia rodoviária me levou num evento que eu era, vamos dizer, eu precisava estar lá nesse evento. Mas, encurtando a história, assim, no meu caso, a sede de viver era a segunda chance. E eu acho que eu fui muito bem atendido e sou grato, né? Como a Andrea bem colocou, né? A gratidão pela vida, né? Pela nossa essência e por estar aqui hoje, né? Com vocês, compartilhando esse momento que realmente cada um tem a sua percepção sobre a questão da sede, né? Mas a sede eu poderia resumir assim, em segundos, que é que o Denis bem colocou, né? É o desejo, né? É um anseio da gente estar vivendo hoje, pensando no amanhã, depois da manhã, mas acreditando sempre, né? Esse é a minha sede de viver. Então, essa foi a minha experiência. Obrigado. Não foi no dia do casamento, não, né? Só. Olha, depois eu vou contar detalhes, mas Não, é que você foi falou bem que antes, estava de foi bem terno e antes. você tinha que estar naquele lugar. Eu falei, pô, vai que você não chega, se você Já, sobrevive, mas, você teria pô, morrido. você já É um pensou em EQM, fazer pô. isso? Mas eu vou falar assim, para aqueles que creem, né? Eu estava noivo da Márcia É. e Não foi? daí eu lembro de ter pedido para Deus assim, a importância que é, talvez, né, no meu caso. Falou, olha, eu quero me casar e ter filhos. Ah, Quando eu falei a palavra filhos, parece que o negócio assim, montou uma estrutura, voltou toda a estrutura da vida, né? Uma coisa que assim, foi, vamos dizer, que se for um legal. milagre, aconteceu ali. Então, Sorte, eu fiz uma brincadeira aí, mas você deu uma resposta que foi mais profunda ainda. Desculpa até a brincadeira aí, mas assim, como eu havia dito um pouco atrás aí, são aquilo que a gente tem como objetivo, é aquilo que a gente quer buscar, aquilo que a gente quer ter na vida, né? Acho que não exatamente do mesmo raciocínio que o Denis desenvolveu há pouco aí, mas eu entendo assim também, que os nossos importantes objetivos de vida que dão para a gente essa força, essa vontade. Como que é o tema aí? Agora fugiu. Sede de Sede. viver. Essa sede de viver, né? Legal, obrigado aí. É bacana. Não sei se todo mundo aí sabe, né? Se todos os que estão participando sabem o que é EQM, né? Que é a experiência de quase morte, né? Aí tem relatos, tem muitos livros, né, que falam sobre isso. Muito bacana. E com relação ao que o Denis falou, a colocação que eu tenho que
nossa, em várias egrégoras eu falei isso. Tinha um médico, né, falecido já, Dr. Massal, lá no Tatuapé, muito competente, e ele escreveu um haikai, né, e ele gravou isso numa placa de madeira e deu de presente na época para a avó da minha filha. E ele lá estava grafado, né? A vida é mais caminho do que chegada, né? Então, é isso aí que você falou, né? É isso, é esse estado de presença, é a necessidade de presença também, né? Que a gente muitas vezes foge da gente mesmo, né? Por uma série de razões. A própria Madalena falou que a questão do luto que ela vivenciou, né? Ela falou, olha, eu já vivenciei o luto, mas eu fui muito cerceada, né? Uma mulher negra que sofreu muitos preconceitos, teve muitos motivos para desistir, sofreu muita, como é que eu vou dizer, restrição por parte do marido, né? Do falecido marido, e ela se viu livre, né? Num momento, e isso fez com que ela, nessa liberdade, acessasse essa sede de viver. Então, ao mesmo tempo que ela sente, que é o que o Denis falou, né? Ao mesmo tempo que ela sente, aquilo está vibrando, né? E ela está querendo mais, né? Eu quero encontrar algo maior, né? Mais ou menos isso. A Inês levantou a mão que eu vi, não sei se tem mais alguém. Não, Inês, pode falar, Inês. Começar a tossir, vocês me pulam, eu vou fechar, vocês me passam para outra. Você falou algo que eu ia falar. Pelo pouco que você falou, a gente já subentende. Ela ganhou, na verdade, soube passar pelo luto, deve ter ficado ao lado do esposo. E quando chegou a morte, que ela se viu sozinha, ela viu que ela tinha um mundo a ser descoberto. E como o Davidson falou, o mundo interno, a gente conversa muito e na leitura do livro, a Sandra se comoveu, uma das pessoas que acompanha, ela se comoveu, falando de ver uma pessoa humilde assim na rua, e o quanto aquilo tocou, mas não de dó. Algo dentro dela viu ela, assim, ficou um só, porque ela se comoveu com aquilo como somos todos iguais, só que ele está nessa condição, mas ela viu, sentiu amor ali naquele momento, né? E para mim, a vida seria isso. Eu acredito que durante eu tenho 67 e foram pouquíssimas vezes que eu realmente senti um amor, que eu estava ali conectada com o todo, e naquele momento era tudo uma só, né? Um só ser, que é o que realmente na minha cabeça que eu aceito sobre a vida, porque eu tenho, nossa, quanto mais você estuda, mais você vai ficando, a vida vai ficando mais bizarra ainda, né? Se não for você com você mesmo, muita coisa não faz mais sentido nenhum, né? Porque a gente fala muito, inclusive na escola, que nós estamos em Deus, e essa capacidade de você sentir essa divindade, e você sentir dentro dela, e aquilo se tornar uma ação, nem que for um olhar, nem que for um gesto, nem que for uma palavra. Quando você vê um amigo numa situação e você realmente fala, estimo que tudo fica bem, eu sei que tudo está bem, naquele momento você foi você. Eu acho que durante uma vida inteira, pouquíssimos são esses momentos que a gente se permite vivenciar, né? Então, só um pouquinho disso. Desde segunda que as palavras da Sandra me tocaram e aconteceram algumas coisas, e é isso. A gente fica tão feliz, essa busca, né? Esse Deus, esse ser é tão grande, que eu falo, jamais a gente pode se colocar num quarto escuro. Porque ele não existe, são infinitas possibilidades de se autodescobrir, descobrir o seu próximo, descobrir onde você está, a razão. Então a gente não desiste, né? Por isso talvez a gente
até o último segundo, realmente a gente deseja viver. Porque sabe que tem mais, né? Então é isso. Obrigado. Consegui falar. Que bom. Muito bom. Você vai falar alguma coisa, Ninel? Ah, quando ela falou de caminho, de escolha, tal, né? Então, vou pegar esse mesmo exemplo. É, a pessoa escolhe, casou, né? Teve a dificuldade no relacionamento de ser tolhida, né? De não poder se expressar como quem ela era, né? E isso, na programação neurolinguística, se chama de, como metáfora, as pessoas são, a gente nasce, aí vai para a escolinha, né? Como o Denis falou, né? Aí vai para a escola, começa a desaprender a ser, né? Vai aprender um monte de coisa e não se aprende meditação, conexão consigo mesmo, né? E até a Inês também falou de Deus, né? E, enfim. Então, você vai sendo colocado numa garrafa. Então, você é um ser único, especial, que não tem nenhum lado, nenhum dedo das nossas mãos tem uma digital igual, né? É uma das poucas partes que se regenera no corpo humano, que, ao que eu saiba, né? Mas se a pessoa corta o dedo, a digital volta a se formar como ela é, né? Então, quer dizer, não tem ninguém igual a gente, nem um lado esquerdo é igual ao lado direito, né? Então, quando a gente faz uma escolha, né, e se e permite que alguém influencie, afastando você de você mesmo, né? Quando isso acontece, é um desrespeito. E a pessoa permite, né? A gente costuma dizer, ninguém te magoa, né? Ninguém me magoa. Eu que me magoo com alguém, né? Então, quando você chama a responsabilidade para você, da sua vida e pelo que você faz dela, né, é muito mais fácil, porque assim, todas as pessoas que a gente atende, né, seja em qualquer profissão, né, porque todo mundo é um professor na vida, no mínimo, né, quando a gente atende alguém, normalmente essa pessoa vem com uma queixa, né, porque ela está sendo tolhida de alguma forma, ou a liberdade, ou o que ela tem, o que é dela e que não está podendo acessar, enfim. Então, você precisa quebrar essa garrafa, essa forma, né? Porque a gente é colocado imagine um berço, né? Quando você é criança, aí o Denis, com sei lá quanto que ele media, mas hoje, sei lá, nos seus 1,90 m, né? É a mesma coisa de fazer um berço para o Denis, para o Taba, para mim, para o Renato, para a Inês, o mesmo tamanho de berço para todo mundo, né? E é isso que as escolas, infelizmente, fazem, na maioria, né? Então, quebrar essa garrafa, deixar, não permitir de ser colocado na garrafa, é algo que a gente vem descobrir depois, né? Porque quando criança a gente fica tolhendo até os nossos filhos, né? Por amor, né? A gente quer educar, quer ensinar, né? Então, toda vez que a gente faz uma escolha na vida, nessas infinitas possibilidades, né? A gente renuncia a todas as outras, porque a gente só tem um corpo físico. Então, se você está conectado com o teu espírito, com a tua natureza, fazendo o que você veio para fazer, né? Assim como o nosso corpo, imaginem, né, o papel de cada órgão nosso, né, o coração, o fígado, os rins, o joelho, né? Se ele não exercer o papel dele, ele não está valendo nada, né? Não está servindo. E dessa forma também nós somos organismos da Terra, organismos que pertencem ao universo, né? Cada um com o seu papel. Quando você encontra, né, o que realmente faz valer para você, o que você sente falar, estou no caminho, né? Aí você não cabe mais garrafa nenhuma, né? Aí é você, com você. Desculpa, eu estiquei muito, Renato, mas é isso aí. Não, tranquilo. A noite é sua. Vamos só escutar o que Nossa,
o ursinho carinhoso tem para dizer. Fala, Paulinho. Essa foi boa. É, Ah, agradeço pela parte boa da colocação. é verdade. É É, que vocês são todos corações de girafa, então. É. como é Olha, que é isso aí, Paulo? Como é que é você coração não, de girafa? você não ouviu? Ah, teve uma aula aí que falou o maior coração que tem é coração de girafa. Então vocês são corações de girafa. Ah, tá. Então, É, eu tô num processo daquela, deixa a vida me levar, vida leva eu, certo? Porque pela minha idade, assim, não que eu não tenha objetivo, lógico que todo mundo tem que ter objetivo de vida. Mas assim, eu sou bem tranquilo no meu dia a dia, entendeu? Eu vou atrás dos meus objetivos, tal. Mas é assim, mas não com aquela ânsia de querer conquistar tudo, entendeu? Então, devido assim, a gente acha que vai tendo uma idade assim, vai dando assim uma maturidade de tentar conseguir as coisas com mais pausadamente. Não tão indo assim tanto ao pote com tanta sede. Então eu sou assim bem tranquilo, né? E minha sede de viver, todo mundo tem, obviamente, né? Mas eu sou assim tranquilo. Acho que devido à minha idade, né? Eu sou um cara bem tranquilo, já fui muito mais agitado, muito mais chato do que eu sou hoje. Então a vida nos ensina muita coisa. E eu gosto da egrégora pelo seguinte: muitas vezes eu não falo nada, fico só ouvindo, e para mim é uma escola que eu estou tendo de graça. Ainda mais com a presença das pessoas que colocam o tema assim, que eu falo, caramba, né? Eu não tinha pensado nisso. Então, a gente, sede de viver, a gente tem todo dia, cada um da forma que deseja. Esse é o meu pensamento. O Paulo, independente, da frequência ou não, você faz academia, não faz? É fácil. E você não acha que para um homem na sua idade isso é sede de viver? É, sede de viver assim, né? Para a gente futuramente não ter mais problemas crônicos, né, que possam aparecer. Uhum. Então, cuidar da Pode ser. saúde física, é o dia a dia que eu faço. Só que eu não vou, eu vou falar uma coisa para você, mas eu estou meio preguiçoso, viu? Depois da Copa do Mundo, Tudo ano que bem, vem já não ah, estou no Brasil. não, não era deve essa a ter sido intenção. influência do Neymar, então. Mas tá tudo É, bem. Obrigado, Paulinho. Andréia, por favor. A gente está falando muito sobre sede de viver, mas o contrário também é verdadeiro, né? Porque a gente vê muita gente perdendo essa sede de viver e muita gente tirando a sua vida, né? Muitos jovens desistindo. E aí a gente faz essa pergunta, né? O que que chega, né? A que ponto que chega uma pessoa para a dor dessa pessoa, né? Para chegar nesse momento de tirar a sua vida. Antigamente, quando eu era jovem, mais jovem, eu falava, nossa, como pode uma pessoa se suicidar, tirar sua vida, né? E hoje eu não julgo mais, porque deve ser uma dor muito grande para chegar nesse momento de desespero, né? Então, se a gente for ver, a gente também não pode falar, não, todo mundo tem sede de viver, não. Tem gente que desiste aí, né, ao longo da caminhada, não aguenta o tranco, porque tá nesse planeta aqui não é fácil, né, gente? A gente tem que se blindar muito. E hoje em dia, assim, eu não sei vocês, mas eu vejo 2026, é o que a Inês falou, o negócio tá bizarro. Umas coisas assim que você fala, meu, né? Às vezes você fala, meu Deus, para a nave que eu quero descer. Então, qual que é a força motriz para a gente não perder essa sede de viver? Né? Então, a gente tem que levar uma reflexão e, às vezes, olhar até dentro de casa.
para ver as pessoas que estão convivendo com a gente, como que estão essas pessoas, né? Como que tá a questão saúde mental, porque é uma situação muito complicada, né? E delicada, né? Eu acho que o Denis tem a resposta para você, Andréia. Por favor, Ah, mas o Denis. Denis, ele é demais, ele e a Cláudia sempre tem. Não tem resposta, não. Eu adorei essa reflexão que a Andrea trouxe, porque, assim, nós assistimos um filme hoje à tarde chamado 12 Horas para o Fim do Mundo. E assim, é um filme que eu recomendo a todos, porque fala um pouco sobre essa questão e outras questões amplas que depois a gente pode até colocar na egrégora de como nós estamos vivendo, em aspas, num Big Brother, onde satélites enxergam tudo. Isso a gente consegue visualizar naquela coisa que a gente já falou algum dia aqui, que a gente está conversando, de repente o celular manda a informação de algo que a gente estava falando do lado dele, né? Mas enfim, então existia um pai lá, um astronauta e a filha aqui. E aí eles tiveram uma situação e ali mostra a sede de viver dos dois. Mas aí vem o que a Andrea trouxe sobre o outro lado, de perder essa sede de viver. Talvez, Andrea, o que acontece aí, nessa atitude tão extrema dessas pessoas, é de tirar a dor e não a vida. Mas a vida acaba indo por conta disso. Então, assim, não necessariamente eles perderam a sede de viver a vida, eles gostariam de ter. Mas a dor que está muito latente ali, eles não aguentam mais. Aí é onde você falou da saúde mental. E essa dor leva as pessoas a fazer isso. Então, inconscientemente, elas dão um tiro na cabeça, dependendo do local, por exemplo, é para dar um tiro nos pensamentos que acabam matando ela todos os dias. Assim como na fala, e aí por diante tem outras maneiras de suicídio, né? De não ter voz, questão engasgado, cordas, enfim. Então ela busca tirar essa dor de qualquer jeito e acaba perdendo a vida. Então acho que é uma reflexão bem interessante, mas eu ainda vejo que ela a sede de viver ela acaba de uma certa maneira estando implícita aí, mas aparentemente parece que perdeu a sede de viver, sabe? É, não era uma resposta, um comentário em cima do que você trouxe, e aí eu sei que você pode falar tudo tal, mas depois a Cláudia quer falar que ela falou aqui para mim que a sede de viver hoje sou eu, que está aqui do lado dela. Então ela falou para mim aqui, e aí. Tão modesto esses homens daqui, gente. Eu acho tão lindo essa modéstia desses homens do grupo. É sede de viver, André. Olha, isso que você levantou, essa colocação, André, foi muito, como é que é, lúcida, né? Porque realmente eu concordo com o que o Denis falou, é tentar tirar uma dor que a pessoa não está suportando ou ela não vislumbra que aquilo possa passar, né? Ela não tem, né? Às vezes é falta de repertório, às vezes é falta de socialização, às vezes é uma doença mesmo, uma patologia, né? Então, tem vários motivos. Mas eu ouvi de um psicólogo uma frase, o nome do psicólogo é Marcos Lacerda, acho que há poucos anos atrás, e ele diz o seguinte, que o suicídio é uma solução muito definitiva para algo transitório. Eu achei que, nossa, foi a melhor definição, né, que eu encontrei, conversando com uma amiga que alguns conhecem aqui, a Ana Clay, né?
A gente que trabalha com terapia, que conversa muito com pessoas, faz muito trabalho voluntário, quando uma pessoa fala ou manifesta a ideia, né, que passou pela cabeça dela tirar a própria vida, o protocolo vai para o psiquiatra, né? Vai porque é uma patologia, não deixa de ser. Vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, porque é tratável, assim como uma gastrite, qualquer outra doença, né? Então é isso. O Zé Carlos, né? Tá. Antes de o Zé falar, deixa eu só perguntar, o Marcos, você abriu a sua janela porque você quer falar alguma coisa? Mais ou menos. Tá, Ma- então eu vou passar tô- para o Zé e logo depois do Zé eu passo para você, tá? eu estou Eu só elaborando o queria. que eu vou perguntar. Você estava com a carinha de quem queria falar, por isso que eu perguntei. Mas vamos escutar o Zé, aí eu passo para Tá, você. Por tá favor, bom. Zé. O seu Tá som está fechado o fechado, Zé. microfone. Continua fechado. E agora? Abriu. Oi? Tá Abriu. bom. Abriu. Eu estava acompanhando tudo e eu ia abordar o assunto que a André abordou, né? Que eu entendo, Irineu e todos aí na sala, né? Que sede de viver é uma vontade. E nem todo mundo tem essa vontade. Eu tenho pessoas próximas que não têm mais sede de viver, mas elas não chegaram ao ponto ainda de se suicidar. Eu costumo dizer que aquilo que abraça a gente, até fugiu a palavra agora, a depressão. A depressão está do lado da gente, assim, ó, caminha com a gente. A hora que você deu uma baixada na guarda, ela te abraça. E se você não tirar o braço dela, você é levado por ela. Então, eu conheço pessoas muito próximas, pessoas queridas, que entraram no estado de depressão, não tinham mais vontade, sede de viver, vontade de fazer mais nada, ficavam o dia inteiro sem fazer nada, tinha recursos financeiros, mas simplesmente nesse estado a pessoa acabou trazendo para si própria várias doenças para o corpo. Primeiro vem lá do corpo espiritual, né, vibracional, e vem para o corpo físico, e aí depois já era, né? Acaba partindo. Então, eu não compararia isso com os animais, né? O animal tem sede de viver. Não, o animal tem o instinto de preservação. Tá certo? Se o animal raciocinasse, se ele entrasse na depressão, porque ele foi maltratado, porque ninguém gosta dele, porque ninguém cuida dele, ninguém liga para ele, ninguém manda mensagem para ele, talvez ele entrasse também, ele perderia a sede de viver, mas não é o caso. Então, até onde a gente conhece, os animais não têm essa mente que nós temos, né? Então, eu diria que a sede de viver está diretamente ligada à vontade. Não é nem vontade de atingir algo, como já foi abordado por alguns aí, né? Ah, eu quero ter uma casa, ter um carro. Não. É a vontade de viver e experienciar, né, aquele momento da vida, tá certo? E nem agora aqui, ó, nós estamos experienciando uma reunião entre amigos. Isso nos ajuda, tá certo? A tirar o braço, né, da depressão. Então, mas e a hora que a gente não estiver aqui? Aí cada um vai ser no seu cada um, vai ser no seu mundo. E com os problemas do dia a dia, tá certo? Então, essa seria a minha opinião aí para deixar no grupo, beleza? Obrigado. Obrigado, Zé. Marcos, é agora ou daqui a pouco? Pode ser agora. Então, Boa noite. Boa noite, Irineu. Boa noite. Então, estava pensando assim, da sede de viver de hoje, né, desse mundo contemporâneo, e da sede de viver da época dos meus bisavós, os avós. Será que era outra coisa, assim, dessa tipo de sede, da vontade de...
Eu acho que é diferente, né? Acho que, meio que amarrando o que vocês estão falando, eu acho que esse mundo da gente, do contemporâneo, acho que a gente fica anestesiado, eu acho. Entra num certo anestesia mesmo da vida, eu acho. Essa é uma questão. E outra questão né, que vocês comentaram da Júlia, e quando ela, né, tem aquela história toda, e ela tinha uma coisa de instinto de viver, né, que eu acho que tem a sede de viver, que acho que se mistura com o instinto aí de sobrevivência, mas tem a sede de viver, né? E agora estou acompanhando uma amiga da Júlia, que está aqui em São Paulo, é uma amiga da cidade de Mituba lá, e ela tem 20 anos e tem um filho de 1 ano, né? E está na GRAAC, está com câncer, com tumor maligno. E o menino está aí, o guri tá bem, vai começar a entrar em processo de tratamento, tem câncer na medula cervical. E ele tá terrível, assim, grita, esperneia, briga com a mãe, tá essa condição. E a mãe também tá ali, é uma sede de viver muito forte, né? E tô dando apoio, porque eu sei o que é isso, desse processo todo de manter vivo, né? Esperança. E, sei lá, acho que essa questão de onde a gente bebe, né? O que vai beber aí para matar essa sede. Acho que é isso que é a questão. Muito interessante a colocação. Com relação a uma espécie de anestesia que você falou, Marcos, o que eu percebo é assim: quando a pessoa quer se blindar da dor, ou nega a dor que ela sofre, né? E ela trava, vamos, de certa forma, se coloca numa concha e trava, se blinda de sentir, né? Quando ela evita a dor, ela também, essa máscara ou essa capa ou essa proteção impede com que ela sinta também o que de bom vem, né? Que não é só a dor, né? A dor faz parte, a angústia faz parte, às vezes a depressão, como o Zé falou, né? Que é uma doença também, né? Mas e que é tratável, né? Então, quando você anestesia a dor ou nega, aí você tá se deixando de sentir o que de bom tem a viver. Esse quadro que você falou da criança, né, infelizmente tem muito, né? A gente vê muito isso aqui nesse nosso planeta. Aí entra no aspecto espiritual, né? Aí vai transcender assim para a questão espiritual mesmo, né? O que cada um, se for pensar como alguns de nós já aprendemos, né? Ou acreditamos que seja, quando a gente já vem com algumas coisas que sirvam de alavanca para a gente aprender, né? Às vezes é a doença, às vezes cada um vem com uma dor e ela que vai ter que trabalhar ou passar por isso. Claro que com a ajuda, né, melhora. Fala, Renatão. Bom, eu quero trazer dois assuntos aqui. A Andrea, no meio da fala dela, ela comentou até a fala da Inês sobre como está o mundo hoje, né? Como estudo, como o mundo hoje está horrível, com violência, essas coisas, né? E o Zé Carlos, quando estava também eh, contando a visão dele, ele comentou sobre a depressão, né? Andar ao nosso lado e que se a gente bobear, ela nos abraça. Aí, refletindo sobre essas duas coisas, eu gostaria de trazer para vocês a seguinte reflexão. O homem,
logo depois da época das cavernas, quando ele começou a descobrir que para ele poder ter poder e para ele poder manipular o grupo, a comunidade, ou enfim, a sociedade à sua volta, uma das ferramentas mais eficientes que ele tinha era impor ou espalhar o medo, né? Hoje, nós vivemos uma época em que a comunicação ela está na nossa mão, né? E que a gente recebe a cada instante notícias do mundo inteiro, de tragédias do mundo todo, durante 24 horas por dia. A gente assiste filmes que dão ibope, né? Não os filmes que o Denis está indicando, eu estou dizendo a sociedade de modo geral, né? Os filmes que dão ibope são os filmes de violência, de terror, de tragédia. As notícias que dão ibope são essas também, né? Aí, os poderosos, os meios de comunicação, as religiões, os políticos, eles continuam minando a gente com o medo e a gente passa a ter uma sensação de que a sociedade hoje é pior do que era 500 anos antes de Cristo. Eu não li a matéria, não fui a fundo, mas hoje no UOL tinha uma matéria que dizia assim: arqueólogos descobriram que 800 anos antes de Cristo o ser humano era antropófago, não, comia adultos, comia um ser humano comia o Antropófago. É isso mesmo. antropófago, Antropófago. né? Isso. Uhum. Então, grupos como o nosso e conversas como essa nossa me coloca na obrigação de trazer essa reflexão para todos. Do mesmo jeito que a depressão está do nosso lado e pode nos abraçar com qualquer vacilo, também acho que a alegria está do nosso lado. E que se você bobear, ela te abraça e você vai ser feliz, e você vai ser alegre. E como diz o Denis, gente feliz não enche o saco de ninguém, né? Só que nós todos somos vítimas úteis dessa campanha de medo, porque assim nós somos mais facilmente manipulados, né? Um médico, ele exerce a função de salvar vidas, né? Mas ele é educado também a ser um representante da indústria farmacêutica e de vender remédio, né? Se todos nós ficássemos saudáveis da noite para o dia, essa indústria iria à falência, né? Não existiria necessidade dos médicos, enfim. Então, é só colocar nesse aspecto essa reflexão, sabe? De que o mundo não é moleza mesmo, nunca foi e talvez nunca seja, né? Que a depressão anda do lado direito e a alegria anda do lado esquerdo, aí você escolhe o lobo que você quer alimentar, né? Se você alimentar o lobo da depressão, ele te abraça, você pode escolher o lobo da alegria. Ah, agora sim você falou, alimentar, né? Alimentar, porque se você não alimentar, a alegria não te abraça, não, irmãozinho. Você tem que alimentar ela. E a depressão é a mesma Infelizmente. coisa. A depressão é a mesma coisa. Se você Mas alimentar ela, o mais comum, você é um cara estudado, o mais comum do ser humano hoje é ele se manter em alta vibração ou em vibração mediana ou baixa? Qual que é o mais comum? porque nós estamos cedendo a essa indústria do medo, Zé. Mas grupos Exato. como nós, amigos como Então, nós, a gente precisa falar um para o outro. Não entra nessa. Vamos nos ajudar. não, eu concordo com você, mas eu tô falando o seguinte, a coisa, não existe nada natural aí, ó. Ah, se eu ficar tranquilo, a alegria me abraça. Não, eu tenho que vibrar a alegria, Sim, certo? sem dúvida. Sem Eu dúvida. tenho que vibrar
vontade de viver, sede de participar das coisas que acontecem na vida, né? Então é Uhum. exatamente isso. Mas legal, legal. Perfeito. É que você falou É, uma situação que a alegria vem e abraça. Eu acho que não é assim, mas tudo bem, só queria colocar essa ponderação minha. Mas, ô, Renato, eu concordo com isso que você falou. Acho que dá até um tema para uma próxima aula, essa questão do medo, porque passa para a questão do controle, né, uhum. mundial aí de algumas Sim. pessoas, de um grupo. Porém, concordo com o Zé também, porque o que acontece? Tem muita gente que não ainda sabe, não tem essa questão da energia, né, desse conhecimento, desse pouco conhecimento que nós temos um pouquinho. Mas tem muita gente ainda que, meu, você conversa assim, você tenta conversar, não tá aberto. Você fala, gente, onde que essas pessoas estão vivendo? E é isso mesmo, tá cada vez, até as músicas, hoje em dia é tudo em baixa vibração e tudo atrai essa questão. Então, são escolhas. Mas, se a gente pegar o que o Marcos falou também, a humanidade está vivendo na inércia, né? A gente está vivendo hoje, é difícil a gente ficar aqui, a gente está muito no automático. Com toda essa Andréia, tecnologia, Andréia, tá engolindo a gente, né? são milhares de anos que isso vem sendo inseminado na espécie humana. Então não é Sim, fácil realmente de mudar. Não é fácil. Não são 2.000 anos, são milhares, 5.000, 10.000 anos, os faraós, sei lá, enfim, que o homem foi escravizado, manipulado, enfim. Só que nós não podemos desistir e temos que fazer a nossa parte. Isso que você falou, você pega uma amiga, uma pessoa que trabalha com você, uma pessoa da família, e você quer falar. Bom, a gente vê no nosso grupo aqui, aí na egrégora, no grupo da egrégora, tem 200 pessoas, sabe? São essa mesma meia dúzia de nós que estamos aqui que estão sempre juntos. Outros preferem assistir novela, futebol, enfim, e está tudo certo. Mas não é fácil mesmo fazer essa mudança. Mas não podemos desistir. E não podemos desistir. antes de passar para o Tadeu, eu quero só finalizar contando para vocês algo que eu presenciei ontem. Eu estava trabalhando e a Inês estava assistindo um episódio daquele O Bom Doutor, o The Good Doctor, né? E eles estavam atendendo uma paciente que tinha uma doença é, autoimune. É uma doença que a moça tinha que viver dentro de uma bolha, porque ela não podia ter nenhuma infecção, nenhum contato, né, por problemas de imunidade, enfim. Então, quando ela chegou naquele hospital, ela já falou para os médicos assim: já sei, vocês estão pensando, chegou a menina da bolha. Eu não quero ficar ouvindo vocês falarem para mim, olha, vai dar tudo certo, né? Aí o tal do bom doutor lá, que é o doutor Shawn, né, enfim, ele é autista e ele tem a característica de falar aquilo que ele pensa, de falar a verdade, né? E no decorrer do episódio, ela recebeu um tratamento. No final desse tratamento, os médicos disseram para ela que ainda não era garantido, mas que tudo estava evoluindo muito bem. E ele virou para ela e falou assim: você tem 7% de possibilidade de dar errado. Só que se der errado, você morre. Ele falou isso para ela. Eu estou falando assim por cima porque eu peguei muito de rabo de olho, mas aí eles saíram da sala, ela está lá dentro do isolamento dela, dentro daquela bolha. Aí ela pega, se levanta, abre a portinha do isolamento dela e vai até a janela olhar para o céu. Então, o entendimento que eu tive daquela cena foi ela pensando assim: eu tenho 7% de chance de dar errado e morrer, e tenho 93% de viver. Então, eu vou
aproveitar aqui esse momento de vida, porque se eu morrer eu não vou conseguir viver isso, né? Então, aquela saída dela da bolha e ir até a janela mostrou uma sede de viver, né, que talvez nem ela tenha se dado conta da grandiosidade daquela atitude dela. Agora, quantos de nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, tem coragem de romper essa bolha e ir para a janela da vida? Quantos de nós? Tá? Será que a gente só pode ter a sede de viver quando a gente está numa situação de perigo, de depressão, de quase morte, né? A gente não pode ter sede de viver pela vida em si. É só para que a gente possa refletir sobre, né? Porque eu também não sou um cara que estou sorrindo todo dia, não, muito pelo contrário. Tadeu, por favor. Boa noite, Irineu. Boa noite, pessoal. Boa noite. Essa conversa toda me faz questionar uma coisa que eu já comentei aqui antes, que é o perfil hedônico. Então, em neurociência se chama perfil hedônico ou habituação, que é o seguinte: tudo aquilo que você almeja, que você quer, quando você alcança, aquilo perde o brilho. Então, tipo assim, não, eu quero o carro do ano, eu quero o último iPhone que saiu. Só que quando você adquire aquilo, passa tecnicamente aí 3 meses no máximo e aquilo não tem mais graça nenhuma para você. Então, a gente vive hoje assim um mundo de muita facilidade e dentro aí da engenharia que funciona a nossa mente, isso não é saudável. Então, a criança hoje, ela nasce, né, dentro do ar-condicionado, ela tem tudo que ela quer comer, ela escolhe o que comer, o que fazer, ela não é frustrada nunca, ela nunca ouve não, e isso não é legal. Aí, quando ela tem 15 anos, ela pede, né, a amiguinha da escola em namoro, ela diz não, ele se mata, porque ele não desenvolveu esse músculo, né, da frustração. Então, é uma realidade hoje, e o suicídio é a segunda maior causa de morte, né, entre os adolescentes. Então, a dificuldade que nossos avós tiveram, né, de lavar roupa no rio, de cozinhar no fogão a lenha, né, que não tinha nada das tecnologias que nós temos hoje, isso era bom. Isso alimentava, fazia a nossa mente funcionar de uma forma saudável. Hoje a gente ter tudo na mão, não faz isso. Aí um dado também que eu já comentei aqui outras vezes, se você jogar lá no Google, lá, Clube dos 27, dentro do mundo do rock, né, tem vários estrelas aí que morreram com 27 anos de idade, né, desde o Jimi Hendrix, Janis Joplin, a última foi a Amy Winehouse, né. Então, tipo assim, pessoas que tinham, assim, o que que você quer? Se perguntar para uma pessoa. Ah, eu quero ter juventude, outra vai querer, eu quero ter saúde, eu quero ter fama, eu quero ter muito dinheiro, e essas pessoas tinham esse conjunto todo. E mesmo assim, elas se mataram, né, de forma consciente ou inconsciente. E eu assisti um filme antes de ontem que tem o título de Como Eu Era Antes de Você. Né? É um filme bastante famoso, acho que bastante gente já assistiu. Então, tipo assim, é uma pessoa que mora literalmente num castelo, né? Um cara milionário, e ele escolhe a eutanásia. E aí tem a questão, né, dele ser paraplégico, tudo, e isso aí faz a gente valorizar a vida. Então, tipo assim, eu não moro num castelo, eu não sou milionário, né? Mas eu posso caminhar, eu posso sair sozinho, né? Eu tenho autonomia. E então, eu acho que essa facilidade que nós temos hoje, ela joga contra, né, a nossa fisiologia aí, né, da nossa mente e do nosso corpo também. Então, é, antigamente a gente comia coisa orgânica, só comida orgânica. O nosso sabão era orgânico, né, feito de cinzas. As panelas eram areadas com areia. Daí vem o termo arear, né? Então, tipo assim, a gente vivia um estilo de vida que hoje é o sonho de consumo de muita gente. O pessoal aí, né, que a gente comenta aqui de vez em quando, aí da filha do Renato, lá da Vila das Borboletas,
É pessoa que busca um estilo de vida que para os nossos avós era comum, era o dia a dia deles, né? Comer saudável, comer orgânico, não ter nenhuma contaminação química, enfim. E hoje é o nosso sonho de consumo. E a gente tem tanta facilidade, e essa facilidade acaba sendo prejudicial. Então, o nosso corpo físico ele não foi projetado para tudo que a gente se alimenta hoje, né? Então, toda essa química, todos esses conservantes, acidulantes que tem na nossa alimentação. E a nossa mente também não foi projetada para toda essa facilidade que nós temos. Então, desde o bebezinho, né, viver dentro do ar-condicionado, ele, né, só ter esse conforto todo. Então, a gente precisa da frustração, sim, né? É a questão do equilíbrio. E também tem uma frase do Viktor Frankl que diz o seguinte: a vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas pela falta de significado e propósito. Então, eu acho que a gente busca coisas externas para nos preencher, achando que aquilo vai suprir, mas não vai. Então, significado e propósito é o que a gente precisa. E tem uma frase também do Dostoiévski que diz assim, ó, dentro do ser humano tem um espaço que somente Deus pode ocupar. Então, não adianta você querer buscar lá fora, né, preencher isso de outra forma. Ah, eu vou preencher namorando uma modelo, eu vou preencher morando num apartamento de 500 metros quadrados de cobertura, eu vou preencher tendo, né, uma BMW. Não vai. Aquele espaço só pode ser preenchido por Deus. Agora, esse Deus cada um tem o seu, né, o seu poder superior. Né? Não é esse Deus da religião, mas é esse preenchimento, é essa espiritualidade, né, que a gente fala tanto aqui. Então, é só que eu queria comentar. Grato pelo espaço. Não sei quem que falou aí, quem que pôs no chat, se foi o André ou se foi o Roberto. Sede de viver é tesão pela vida. É isso aí mesmo. Fui eu, porque o Roberto já está na sede de viver do sono dele. No Morfeu, nos braços de Morfeu. Ô, É, Andréia, então aproveita, Andréia, que já está nos minutos finais, e eu vou eleger você para fazer o agradecimento ao Irineu, e aí depois a gente devolve para ele fazer o encerramento, e se mais alguém quiser se manifestar, mas por favor, Andréia. tá. Enquanto isso, eu vou caminhando aqui, que eu vou conectar a bateria, que só tenho 3%. Irineu, eu quero agradecer por esse bate-papo tão profundo, né? Cheio de camadas. Eu acho que dava para a gente ficar aqui a noite inteira, porque ele vai puxando vários assuntos, né? E cada reflexão aqui que a galera trouxe são. Você vai criando, assim, insights, né, na cabeça, fala, nossa, é verdade isso, nossa, como eu não tinha pensado por esse ângulo. Então, foi um bate-papo muito agradável, muito profundo e uma análise, né? Um mergulho dentro de nós aí. E agradecer por cada um que está aqui hoje, e agradecer também pela vibração da Beth. E é isso, e eu só queria também colocar por último o seguinte: eu tenho sede de viver. O dia que vocês me verem lá num caixão, eu estarei indo, mas eu vou contrariada. Então, pelo amor de Deus, vocês passem um batonzinho e uma maquiagem no meu rosto, por favor. Tá Bacana. bom? Quando perguntam, obrigado, André. É muito bacana, realmente, algo que dá para a gente, né, prolongar bastante mesmo, e ver que todo mundo está certo de alguma forma, né? Eu não sei se você quer falar antes de fazer um fechamento aqui, Renato. Não, aquela mãozinha ali que eu estava batendo palma. Ah, tá, tá. Então, eu acho que amanhã, né, é mais oportuno, eu vou passar. Eu gostaria de saber qual o livro que vocês estão lendo, né? Que você comentou de um livro, uma leitura que vocês estão fazendo. Qual livro é esse? Sugerir para quem não viu e se quiser rever o Tony Melendez, né? Que é um camarada que nasceu sem braços, né? Se você puser no YouTube, Tony Melendez visita o Papa, né? Na época do João Paulo.
Então ele é um camarada que não tem braços e ele é violonista, né? Nem acho que está vivo ainda, mas é um exemplo maravilhoso, né, de sede de viver. Tem um livro que foi um estudo da Harvard, da Universidade de Harvard, que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Eu tenho digitalizado isso, posso passar para vocês lá amanhã. E tem um exemplo de uma amiga que ia entrar hoje, ela tentou entrar, mas não conseguiu, e é minha cliente de mais de 20 anos, e ela estava no hospital, o médico falou para ela, você tem 2 semanas de vida. E o filho dela, na época, ele falou, você precisa visitar minha mãe, porque já vai morrer. Aí, diz que ela falou, ela tem uma boca, né, bem afiada, ela mandou o médico para aquele lugar e ela falou, doutor, o senhor vai engolir essas palavras, né? E eu vou mandar você rasgar o diploma. Bom, isso já faz 5 anos, né? Ela se recuperou, tá bem, teve um câncer, brabo, e tá aí, tá viva, tá bem, tá se cuidando e tá recomeçando a vida muito ativamente. Então é um grande exemplo de sede de viver para mim, assim, eu acho muito bacana. Essa sua Então amiga é isso, não é a Oi? Tabata, né? Não entendi. Essa sua amiga que ia entrar é a Tabata, não? Não, não, não. Tá. Porque hoje, no começo da noite, entrou uma Tabata, que eu não sei quem é, e depois saiu. Poderia ter Não, sido essa tua quem eu amiga. convidei foi o pessoal que é de uma ONG, né, que eu fui participar ontem, né, de uma ONG da Vilma Cano e do IBC, do Programa Despertar, que era do Hospital São Paulo, que eu participo já faz uns 5 anos e pouco. E eu chamei, quem falou que entraria seria a Simone Cristina, a Érica e a Genilda. Então, a Érica tentou entrar, mas não conseguiu. Tá. Só respondendo a tua pergunta, quem comentou da leitura do livro foi a Inês, né? Foi, Inês. O convite é válido para qualquer um de vocês que estejam aqui na sala. A gente se reúne de segundas-feiras a cada 15 dias, tá? E fazemos um grupo de leitura e estudo de vários livros, e hoje nós estamos lendo O Segredo de Shambhala, que na verdade ele é parte da obra do James Redfield, que escreveu A Profecia Celestina, depois a 10ª Profecia e na sequência O Segredo de Shambhala, tá? Então, se algum de vocês, numa dessas segunda-feiras, estiverem com vontade, é muito gostoso, porque é um grupo pequeno. O Davidson e a Cláudia e a Inês, né, fazem parte desse grupo. A gente promove uns debates bem interessantes. A gente lê, né, um capítulo e aí no meio do capítulo a gente vai interrompendo e passando as impressões, enfim. Aí é só falar comigo ou com a Cláudia ou com a Inês, a gente passa o link para vocês e quem quiser estar conosco é uma honra. Tá? Mas é O Muito Segredo de Shambhala, o livro que nós estamos lendo nesse momento. bacana. Tá? Você quer falar mais algo, Irineu, para finalizar? Não, tá ótimo. É o que eu percebo mesmo e o que fica, né, é aquilo que alguns já ouviram, né, não por mim, mas que é seja você, né? Quando você está conectado e está firme, né? Claro que sempre disposto a aprender e evoluir, mas seja você. Simples, né? Simples, né? Simples assim, né? Simples assim. Meu caro. É, Mas eu agradeço muito a oportunidade e o convite, viu? Andréia? Ô, Renato, posso aproveitar e estender um convite aqui para a galera? Lógico. Gente, eu quero aproveitar que a gente vai entrar agora em agosto, estender o convite a todos do grupo. Dia 22/8, teremos lá no Arborelli, em Barueri, o nosso evento, nosso jantar de 25 anos em comemoração ao Instituto Mais Atitude. Vai estar imperdível. As pessoas que vão estar lá todas têm sede de viver
E se vocês não forem, vocês vão perder uma belíssima de uma oportunidade. Então, todos estão convidados e quem quiser, os convites é só nos procurar, tá bom? Vocês serão muito bem-vindos. E outra, corram porque são convites limitados para vocês não perderem, hein? Estarei lá, se Deus quiser. Tenho sede de ir lá, estar lá. E o Baré, também estou apaixonado, viu, Baré? Nem tanto por você, mas pela poesia. Tá certo, obrigado. Deixa pro Denis, eu não vou concorrer com o Denis. Não, eu já pensei, eu não quero não. Viu, Denis? Não dá não. Tudo bem. Já passou também, Bento. Já passou. Já teve... E olha, aproveitando o convite da Andréia, uma das entidades que vai ser beneficiada com o nosso jantar tem o seu presidente aqui na nossa sala, que é o Cláudio Café. Ele preside o Instituto Transformação Cidadã, fazem um trabalho fantástico na comunidade da Vila Brasilândia, aqui na Zona Norte de São Paulo. Recomendo vocês a seguirem ele no Instagram, que vocês vão ver que no mundo de hoje existe gente boa fazendo o bem, e eles fazem o bem muito bem feito, e vai estar junto conosco lá no nosso jantar. E a outra é a velha e conhecida entidade amiga e irmã nossa, que é a Kibonoye, que a gente tem um carinho especial pelo trabalho que eles fazem também, e eles serão a outra entidade que será ajudada pelo jantar. Então, além de vocês aproveitarem uma noite muito gostosa, vão estar ajudando aí dois grandes exemplos de trabalho social. Não sei se o Tadeu vai vir de tão longe, Tadeu, mas o convite é também para você, tá? Legal, Renato. Eu tinha pensado em comprar 2 convites e você doar para alguém aí que você goste, que você, né, gostaria de estar junto lá com vocês, mas acho que eu mesmo não vou conseguir, não, tá bom? Mas depois eu falo com você. Nós somos humildes e aceitamos de coração. Obrigado, Irineu. Gente, Irineu, peraí, a Andréia já fez o agradecimento e eu ia falar obrigado, Tadeu, falei Irineu, mas tudo bem. Eu já passei dos 35 anos, sou perdoado por isso, né? Gente, uma boa semana para vocês. Muitíssimo obrigado pela oportunidade da gente estar aprendendo, crescendo e se apaixonando, né? Que bom. Boa noite a todos. Beijo para todos. Valeu, valeu. Beijo, obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Valeu. Tchau, tchau.